pessoal, tudo bem? Hoje nós falaremos um pouquinho sobre a notação científica. O que é escrever um número em notação científica? Escrever um número em notação científica nada mais é do que escrever esse valor de uma forma abreviada. Normalmente a gente utiliza quando nós temos números muito grandes ou muito pequenos. Então, se eu tenho um número 124 milhões, eu posso escrever esse número de uma forma menor. Ou se eu tenho, por exemplo, 0,0000715. Então, em vez de escrever com esse tanto de zeros, eu posso fazer uma forma abreviada, que a gente chama de notação científica. Essa notação científica ela é escrita na base 10 porque nós utilizamos o sistema de numeração decimal. Então, quando eu faço de 10 em 10, eu sempre vou utilizar aí a base 10. Então, eu tenho, olha, 100. 100 na base 10, ó, é 10 vezes 10, então é a mesma coisa que 10 ao quadrado. Então, 10 ao quadrado, expoente 2, 2 zerinhos. Se nós temos 1000, 1000 é 10 vezes 10 vezes 10. Então, não precisa escrever 1000, 10 vezes 10 vezes 10. Basta eu colocar de forma abreviada 10 elevado ao cubo. Ó. 3 zerinhos, 3 no expoente. E assim por diante. Se eu tenho aqui 10.000, tenho 4 zerinhos, eu posso escrever na base 10, 10 elevado à quarta potência. Se eu tenho 100.000, são 5 zeros, significa que eu posso escrever na base 10, 10 elevado à quinta potência. Como a base é 10, quando eu faço a forma geral da notação científica, ele vai ter um número que antecede a base 10. Esse valor que antecede, que a gente chama de coeficiente, ele tem que estar variando aí de 1 a 10. 1 intervalo fechado, 10 intervalo aberto. Então, ele tem que ser menor do que 10. Por que, professora, que ele tem que ser menor que 10? Porque a cada 10 ele já faz uma base, ok? Então, eu tenho lá, tem uma dica. Quando eu vou fazer a representação em notação científica, toda vez que ele for número inteiro, o expoente dele é positivo. Toda vez que ele for número decimal, o expoente dele é negativo. Então, você pode fazer essa separação. Então, número inteiro, expoente positivo, número decimal, expoente negativo. Então, tá bom, eu vou ter um coeficiente que vai multiplicar a base 10. Então, tá bom. Aqui, olha, vou pegar o número 1, porque tem que variar de 1 a menor que 10. Então, vou ter o número 1, é o coeficiente, vezes 10. Agora, vamos ver quantas casas eu precisei trabalhar até chegar no número 1. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, 10 elevado à nona potência. Quando o coeficiente é 1, 1 vezes qualquer valor é ele mesmo. Então, você pode escrever essa base também só 10 elevado à nona. Fica a seu critério. Olha só, aqui eu preciso do coeficiente menor que 10. Então, aqui o meu coeficiente vai ser o número 4. Aí eu vou escrever a base 10 de forma abreviada. Então, eu tenho, olha, 1, 2, 3, 4, 5 casas. Então, 10 elevado à quinta potência. Lembre, número inteiro, expoente positivo. Próximo coeficiente está lá, 12.000. Não posso ficar com 12. Por quê? Porque 12 é maior que 10, tem que ser menor que 10. Então, eu vou escrever minha forma abreviada até chegar ao número 1. E o 2? O 2 vai ficar como casa decimal, ele vai ficar 1,2. Aí, olha, eu vou contar as casas decimais até chegar lá. 1, 2, 3, 4. Então, a minha base 10 é elevada à quarta potência. Aqui, olha, tem 124 milhões.
Não posso escrever 124, porque é maior que 10. Não posso escrever 12,4, então vai ser 1,24. Então, ó, vai vir até 1,24. Então, 1,24. Agora, vamos ver quantas casas nós precisamos até chegar lá no número 1. A forma mais abreviada possível. Então, foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, nós tivemos 8 casas até a forma mais abreviada, que era 1,24. Tranquilo? Agora, se eu tenho um número decimal, eu vou fazer a mesma forma, o coeficiente menor que 10, só que agora as casas decimais vão ser com expoente negativo, porque nós vamos trabalhar com os valores que são decimais. Então, olha, eu vou vir, 1 é o meu coeficiente. Quantas casas nós trabalhamos até chegar ao número 1? Ó, 1, 2, 3. Então, 3 casas negativas, são casas decimais. Depois, meu coeficiente é 3, então 3 vezes 10. Quantas casas trabalhamos até chegar ao número 3? Ó, 1, 2. Então, 2 casas decimais. Aqui não posso ficar com 64, vai ter que ser, ó, 6,4. Então, 6,4 não pode passar de 10. Ok, agora quantas casas até chegar lá no 6? Ó, 1, 2, 3, 4. Então, 4 casas negativas. Aqui não posso ter 715, vou ficar com 7,15, porque é o valor menor que 10. Então, fica 7,15 vezes 10. Vamos contar nossas casas decimais, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Elevado a menos 7. Então, número inteiro, expoente positivo. Número decimal, expoente negativo. Ok? Vamos lá.